Salve, salve galera do Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao podcast Jiu-Jitsu Anônimo. Eu sou o Java e a nossa missão é trazer a galera que treina longe dos holofortes e compartilhar os benefícios e histórias que o Jiu-Jitsu proporciona e proporcionou para elas. E hoje o nosso convidado é o professor Vander Carlini. O professor Vander é responsável pela FP Team Umuarama, faixa preta, e vai contar um pouco da história dele no Jiu-Jitsu pra gente. Professor Vander, seja muito bem-vindo, muito obrigado e a palavra é sua. Fala galera, tudo bem? Bom, meu nome é Vander Carlini, tenho 41 anos, sou professor de Jiu-Jitsu, minha graduação faixa preta 1 grau e sou da equipe FP Team, representando a FP Team Umuarama. Vou falar um pouco para vocês aqui agora, nesse podcast, muito legal. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade cedida e espero que vocês gostem aí e vamos que vamos. Nós agradecemos aí a disponibilidade para contar a sua história, incentivando essa galera aí que vai escutar o nosso podcast. Já vamos para a primeira pergunta: o que é o Jiu-Jitsu para você? Bom, o Jiu-Jitsu para mim é algo que se tornou imprescindível na minha vida, né? Eu acho que por mais que eu agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade de trabalhar com Jiu-Jitsu, eu acho que mesmo que eu agradecer todos os dias da minha vida não vai ser o suficiente. Realmente eu amo o que eu faço. O Jiu-Jitsu mudou a minha vida completamente, né? Então, muitos benefícios surgiram na minha vida depois que eu conheci o Jiu-Jitsu. Então, eu tinha alguns vícios que são prejudiciais à saúde. Eu me livrei imediatamente disso através do Jiu-Jitsu, aí foi espontâneo. E quem diria que um dia eu fosse viver disso, rodar boa parte do mundo aí competindo, conquistar o que eu conquistei. Hoje eu tenho minha academia aqui, é meu sustento de vida, eu sustento minha família com a minha academia, com o Jiu-Jitsu, com essa profissão tão digna e tão honrosa que Deus me concedeu. Então o Jiu-Jitsu é tudo na minha vida, né? Eu costumo falar que na minha prioridade de vida é Deus em primeiro lugar, família em segundo e Jiu-Jitsu em terceiro. Então eu tenho muita honra de falar que eu sou um professor de Jiu-Jitsu, que eu tenho uma academia de Jiu-Jitsu, que eu lidero uma equipe, um time de Jiu-Jitsu. E é muito honroso para mim isso aí. Realmente é uma profissão que eu não me vejo fazendo outra coisa. Então só tenho a agradecer. E é isso aí. O Jiu-Jitsu é o Jiu-Jitsu da minha vida. Eu não tenho como expressar a tamanha gratidão que eu tenho por ter conhecido esse esporte, por ele ter enraizado na minha vida aí num todo, né? Eu respiro Jiu-Jitsu 24 horas por dia, eu acordo com Jiu-Jitsu, eu durmo com Jiu-Jitsu, eu trabalho o dia todo com Jiu-Jitsu. Então, só tenho a agradecer. Obrigado, Jiu-Jitsu, por ter entrado na minha vida. Que bacana, professor. A gente consegue sentir pelas palavras que você ama o que você faz, teve a oportunidade de conhecer o mundo com o Jiu-Jitsu e nas palavras, quando você fala, dá para sentir o carinho que você tem pelo esporte e o significado dele na sua vida. Aproveitando aí, por que você procurou o Jiu-Jitsu, professor Vander? Bem, eu morava fora, né? Eu não morava no Brasil, morava nos Estados Unidos. E eu já tinha tido contato com outras artes marciais, mas eu não conhecia o Jiu-Jitsu, eu já tinha ouvido falar, mas ter contato com o Jiu-Jitsu eu nunca tinha tido. E através de alguns amigos que também não treinavam, mas tinham vontade, nós resolvemos arrumar um professor. De início nós começamos treinando entre nós. Eu lembro que na época a gente comprava os DVDs, que eram poucos, mas como a gente morava lá nos Estados Unidos, então tinha um acesso mais fácil.
E a gente comprava os DVDs de videoaula e assistia em casa e depois a gente ia para academia ali, a gente alugou um espaço numa academia de capoeira, no tatame, né? E a gente alugou 2 horários por semana lá. Era na terça e na quinta e a gente ia lá e ficava fazendo aquelas posições. Mas num período bem breve, assim, rapidinho, Deus já colocou um cara que morava lá, que era faixa preta de jiu-jitsu. E esse cara, professor Robson, nunca vou esquecer, ele era carioca. Ele começou a dar aula para nós e, cara, ele tinha uma base muito boa, então ensinava muito bem, mesmo sendo há muito tempo atrás, que o ensino do jiu-jitsu era totalmente diferente de hoje. Mas a gente teve essa sorte aí desse cara que, por livre e espontânea vontade, decidiu ajudar a gente, né? Dar aula também era um desejo dele de poder fazer algo pelo jiu-jitsu, ensinar, passar o conhecimento. E tudo começou ali, através de alguns amigos e depois, mas a gente começou a treinar sem professor, sem nada, entre nós mesmo. Então, realmente foi assim, foi algo muito difícil, né? Porque raramente você vai ver isso acontecendo. Eu acredito que era para acontecer e foi desse jeito aí. Só contando pra galera ter noção, acho que muita gente não deve saber dessa parte da minha história aí. Mas foi assim que tudo começou. Um começo muito diferente, hein? A força de vontade e a dedicação para aprender sozinho deve ter sido muito grande mesmo, porque não é fácil você pegar uma arte marcial e começar sozinho assim, do nada, né? Só com um DVD aprendendo, fazendo entre vocês sem ninguém para ajeitar uma posição, ajustar uma mão, dar uma dica. Bacana, professor. É uma lição aí pra galera aí que tá escutando a gente. E você lembra da primeira aula, como foi? Qual foi a impressão que você teve à época? Bom, quando a minha primeira aula de jiu-jitsu é inesquecível, nunca vou esquecer. A gente já foi fazer de kimono, né? Então a gente comprou o kimono antes, já, porque, como eu falei, a gente era um grupo de amigos, então vamos treinar? Vamos. Então a gente foi lá, alugou um espaço na academia, todo mundo foi lá, comprou o kimono, nós éramos em 5 amigos. E a primeira aula foi aquilo ali, a gente deu uma aquecida, treinou algumas posições que eu me lembro que a primeira coisa que eu aprendi foi americana, né? E triângulo. Triângulo depois se tornou aí meu golpe preferido, foi algo que eu me especializei muito nessas quase 2 décadas aí de jiu-jitsu. E até hoje ainda o triângulo me salva aí, sempre tá me salvando. E foi muito difícil, sim, porque a gente não tinha um professor específico ali. Então, eu tinha muita dificuldade de fazer rolamento, eu tinha muita dificuldade de fazer saída de quadril ali, que é o início, né? E não tinha quem já tinha passado por esse processo que poderia ajudar, facilitar um pouco. Igual hoje eu tento facilitar meus alunos no máximo possível, né? Mas eu já passei por toda essa experiência, toda essa dificuldade, então fica fácil. Mas a aula foi difícil, foi muito difícil porque eu tinha muita dificuldade mesmo. E o jiu-jitsu até hoje é um grande desafio na minha vida, né? Porque até hoje ainda é difícil, não é fácil. Mas eu já falei numa pergunta atrás, eu devo repetir, o jiu-jitsu foi um desafio muito grande, então talvez por isso eu me esforcei tanto, me dediquei tanto. E todas as conquistas que eu tive no jiu-jitsu foram comemoradas assim de maneira muito grande por mim, porque todas foram muito difíceis, né? E inesquecível a primeira aula, inesquecível. Que bacana, alugar um espaço em uma academia e ir lá com os amigos é mais uma demonstração de força de vontade e desejo de aprender o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu competitivo, professor? Sua bagagem é enorme aí, né? Competiu internacional, nacional, tem títulos aí europeu.
Conta pra gente aí sobre a parte do jiu-jitsu competitivo. O jiu-jitsu competitivo foi algo que sempre esteve presente na minha vida, né? Até hoje. Hoje eu não sou atleta mais, não tenho intuito de competir, porque eu acredito que essa missão minha acabou. Não vou dizer que não, porque, sei lá, ainda tenho um sonho de lutar eventos com meus alunos, fechar absoluto com eles ou categoria. E, lógico, deixar eles serem campeões, né? Ajudar eles a conquistar aquele lugar mais alto do pódio ali, que foi algo que eu conquistei muitas vezes, graças a Deus, e é algo que me deixava muito feliz. E eu digo que a vida de atleta ensina muito, né? Só Deus sabe tudo que eu passei para chegar, para conquistar o que eu conquistei e abrir mão de muitas coisas. Mas hoje eu faria tudo de novo, sem pensar duas vezes aí. O jiu-jitsu competitivo está enraizado na minha vida. A competição é algo que eu amo. Então, tá lutando ali, ou tá fazendo um corner, ou tá organizando um campeonato, ou tá ajudando na organização. Enfim, tá treinando um aluno para a competição, fazendo a preparação dele. Isso para mim é muito motivante, né? E isso aí acho que vai perdurar pela minha vida toda. Lógico que como academia hoje eu trabalho muito mais o jiu-jitsu comercial, porque é o que a grande maioria das pessoas querem, mas eu sempre vou manter vivo esse lado competitivo. Eu tento passar isso para meus alunos, eu tenho experiência para isso, né? Então eu lutei em muitos eventos regionais, estaduais, e depois foi subindo, né? Então, jiu-jitsu competitivo é algo que o professor tem que ter ali, porque sempre vai ter um aluno ou outro querendo competir, querendo viver algo diferente. E se você já sentiu essa emoção, já sentiu aquilo ali e continua, né? Porque o jiu-jitsu está sempre mudando, está sempre evoluindo. E na competição mais ainda. Então é legal o professor estar sempre aí buscando esse lado competitivo para poder tá ajudando o seu aluno, passar essa experiência. E isso aí Deus me presenteou, me deu esse dom, me deu essa oportunidade. E hoje eu consigo ajudar muitos alunos, não só meus alunos, como vários outros atletas aí que estão iniciando, que estão começando, de outros estados, de outras cidades, de outras equipes. Sempre me mandam mensagem, me perguntam e eu tenho o maior prazer em poder ajudar, em poder respondê-los da melhor maneira possível aí, passar um pouco da minha experiência. Galera, professor Wander aí, campeão europeu, sul-americano, vários Opens da CBJJ, campeão mundial da IBJJF. Não é fácil não, né? Por isso que ele fala aí no final aí que a galera tem ele como referência. O cara ganhou os principais campeonatos aí da federação mais top do mundo. Parabéns, professor. E conta um pouco pra gente aí da FP Team Umuarama. FP Team Umuarama foi uma ideia que eu tive em 2015. Eu conheci o Felipe, né? Felipe Pena, Preguiça. E eu, cara, me encantei pelo jiu-jitsu dele, assim, até hoje eu considero o jiu-jitsu do Felipe disparado aí, o jiu-jitsu mais técnico, o melhor jiu-jitsu do mundo, da atualidade. Então, eu vou falar a verdade pra você, de todo mundo que eu já tive prazer de treinar junto, de participar de seminário, de assistir videoaula, eu acho que ninguém chega no nível do Felipe. Então, na época eu estava sem equipe e eu fui conhecendo ele, a gente foi ficando mais próximo e deu certo essa junção aí. Nós trouxemos a FP Team para Umuarama, né? Na época ele estava começando a abrir as filiais, a franquear, né?
o nome e eu acho que foi a primeira franquia. Então, cara, foi uma honra trabalhar todo esse tempo com o Felipe aí. Eu aprendi muito, aprendo muito com ele, né? Então, quem tiver a oportunidade de comprar um DVD dele aí ou ir no seminário dele um dia, vá. Tanto de kimono quanto sem kimono, para mim é o jiu-jitsu mais técnico, mais bonito de se ver da atualidade. E a gente tenta representar isso da melhor maneira possível, né? Honrar. Eu peguei a faixa preta com ele, então, pô, isso é uma das maiores conquistas que eu tive na vida, foi conquistar a minha faixa preta. E eu ainda tive a sorte de pegar com um dos maiores nomes do jiu-jitsu aí, não só da atualidade, mas de todos os tempos. Então, realmente o jiu-jitsu na minha vida me cedeu o melhor que eu poderia ter, né? Eu nunca imaginei conquistar tudo que eu conquistei, poder fazer parte, pegar a faixa preta com preguiça, então. Mas foi algo que foi acontecendo. Eu mereci também tudo isso, porque quem me conhece aí sabe que eu sempre corri atrás, sempre investi, sempre gastei muita grana investindo no jiu-jitsu, sempre dei o meu melhor. E até hoje é assim, né? Eu fui mudando as minhas fases, né? Como instrutor, como atleta, como professor, como dono de academia, como líder, e mais a doação, o comprometimento sempre foi o mesmo. Nunca mudou e eu espero que nunca mude também, porque não é por dinheiro, não é por ser melhor, nada disso. É pelo amor que eu tenho pelo esporte mesmo. Então tudo que eu faço é de coração. É por isso que eu me dedico tanto e por isso que tudo que eu faço me dou o máximo e tento fazer o mais perfeito, chegar o mais próximo da perfeição possível ali. E é isso aí, gratidão eterna aí pela FP Team, pelo Felipe, por toda a galera, porque é um lugar que eu fui muito bem acolhido e isso aí eu vou levar pra vida toda, né? Os ensinamentos que eu tirei, que eu tiro ali de dentro, vai continuar aí na minha vida por muito tempo, não só no jiu-jitsu, como na minha vida fora da academia também. É isso aí, galera. Dedicação e amor nas coisas que a gente faz sempre vai trazer resultado. Professor Vander, responsável pela FP Team aí, demonstrando com a história dele aí que a dedicação e o amor sempre vai fazer a gente conquistar coisas inimagináveis. Professor, aproveitando aí, quais os benefícios que o jiu-jitsu tem pra galera aí? Falar sobre os benefícios do jiu-jitsu é algo que eu falo com muita certeza, assim, porque eu senti isso, né? Por exemplo, eu era fumante, eu bebia, e por aí começou os benefícios do jiu-jitsu na minha vida. Eu treinei jiu-jitsu um dia e no outro dia eu ainda fumei, mas nunca mais fumei na minha vida. Beber também, imediatamente já parei de beber, porque isso era algo que me dificultou. Eu sabia que isso era algo que dificultaria o meu desenvolvimento no jiu-jitsu. Porque desde a primeira aula eu sabia que eu queria algo a mais, né? Não queria ficar só preso ali. Então eu sempre tive uma noção muito nítida disso. E depois, com o tempo, eu saía bastante na noite, isso aí foi diminuindo frequentemente. E em pouco tempo já não saía mais, já não fumava, já não bebia, já me dedicava bem mais ao jiu-jitsu e com o tempo isso foi aumentando até que chegou um dia que virou minha profissão ali. Primeiro começou como atleta, como instrutor, depois como atleta, depois como professor, depois como dono de academia e um dia, se Deus quiser, como líder de uma grande equipe aí. Que isso aí tá o futuro, isso é o que o futuro me aguarda, eu tenho certeza. Mas olhando hoje eu consigo ter uma noção muito maior disso, né? Hoje eu olho como professor. Então, cara, o que foi de pessoas que passaram na minha vida aí, que conseguiram ter uma qualidade de vida melhor, que conseguiram emagrecer, que conseguiram sair das drogas, que conseguiram... isso é o mínimo ainda, né?
Porque quando você consegue ensinar o jiu-jitsu, o aluno aprende jiu-jitsu dentro da academia, ali dentro do tatame, mas ele leva isso para casa dele, para o trabalho dele, para o casamento dele, para a relação entre pai e filho, filho e pai dele. Isso aí é impagável, né? Isso aí é o aluno tirar a noção de hierarquia, de respeito, de honra, do tatame ali, de amor ao próximo, de ajudar o próximo, de se doar ali para poder ajudar o próximo, e levar isso para a vida pessoal dele, fora da academia. Isso aí é algo que muda a vida de qualquer pessoa. E isso, no fundo, isso é o que deixa o professor mais feliz, né? Eu tenho acompanhamento, eu tenho alunos que estão comigo há 10, 11, 9, 8 anos, então alunos que competem, alunos que não competem, que treinam jiu-jitsu aí por hobby, e você vê que muda a vida das pessoas. Então, eu não digo só o jiu-jitsu, né? Todo esporte em si, quando ele é bem ensinado, quando tem uma metodologia, quando ele é claro, ele é objetivo ali, quando existe verdade, amor naquilo que você ensina, cara, os benefícios, a recompensa é muito grande, são gigantescas. Então, quer mudar a tua vida, vá treinar jiu-jitsu. O jiu-jitsu mudou minha vida completamente, então eu posso literalmente falar isso de coração aberto. Jiu-jitsu muda hábitos e muda para melhorar a nossa vida. Galera, como vocês podem ver aí, o professor Wander começou como praticante, foi percebendo e sentindo o que o jiu-jitsu poderia proporcionar na vida dele, trazendo benefícios para a saúde, para o mental, e trouxe uma profissão que ele faz com muito amor e empolgação. E com certeza, professor, o senhor vai continuar colhendo aí os frutos do que está plantando. Muito bom. Aproveitando o gancho aí que a gente fala do jiu-jitsu benefícios e o jiu-jitsu infantil. Irmão, falando de jiu-jitsu infantil, eu acredito que o jiu-jitsu infantil é algo que todo pai deve colocar o filho no jiu-jitsu. Independentemente do que vai acontecer, se ele vai ficar 1 ano, se ele vai ficar o resto da vida, se ele vai ficar até os 15 anos e depois vai para a faculdade, vai para fora estudar, se ele vai seguir como atleta, se ele vai seguir como hobby, isso aí não importa. Eu acho que só do teu filho ter um contato com o jiu-jitsu ali já vai somar muito na vida dele. E eu estudo muito jiu-jitsu hoje, né? Todos os programas de ensino que tem na nossa academia foram criados por mim. Então eu acredito disparado que o melhor programa que a gente tem aqui na FPT Umuarama é o jiu-jitsu infantil, nosso programa de jiu-jitsu infantil. E é impressionante o desenvolvimento da criança, a maneira que a criança muda, porque igual eu falei aí em alguns trechos atrás desse podcast e falo, né? O jiu-jitsu, se o jiu-jitsu tem o poder de mudar a vida de um adulto, assim como foi no meu caso, imagina de uma criança que está com a cabeça aberta ali, com a mente aberta, a aprender muito mais que a gente. Então, e você vê essa mudança na vida das crianças, assim, de uma maneira muito rápida. O jiu-jitsu, quando você faz com amor, né, igual eu já falei aí, não tem como dar errado. Se você ter paciência, se você continuar persistindo, se você continuar fazendo com amor ali, uma hora o negócio vai dar certo. Vai dar muito certo, igual deu na minha vida. E é impressionante o quanto de perspectivas boas que o jiu-jitsu oferece, né? Porque você trabalhar com algo que você não tem perspectiva de que aquilo ali vai melhorar é muito difícil. Mas quando você trabalha com algo que você tem certeza que aquilo ali vai melhorar, e você vê que está melhorando, e você vai tendo mais certeza de que pode melhorar mais ainda, e vai melhorando, e cada vez vai criando mais perspectivas, e vai abrindo um leque maior de coisas para fazer, e isso facilita muito o teu trabalho. Então, todos os pais que
escutarem esse podcast aqui, que já tem os seus filhos treinando, parabéns, vocês estão investindo, estão dando uma oportunidade única para o filho de vocês. Continue incentivando eles a treinarem. E você que já passou pela ideia de colocar, mas não colocou, que nunca ouviu falar, coloque teu filho no jiu-jitsu, que você vai estar prestando um grande serviço na vida dele, você vai estar fazendo um grande favor na vida dele, é um grande investimento que você está colocando aí na vida do teu filho. Eu mesmo já testemunhei essa mudança de comportamento numa criança. É nítido, você consegue ver, ela desenvolve, melhora o social dela, é muito bom. Se os pais e mães que estão escutando nosso podcast tiverem a oportunidade de colocar o seu filho numa escola de jiu-jitsu próximo a vocês, faça isso e seu filho vai te agradecer por você ter colocado ele no jiu-jitsu, conhecido essa arte que vai ajudar no desenvolvimento dele. Professor Vander, conta pra gente uma história aí que você pode compartilhar, aproveitando aí do jiu-jitsu proporcionou pra você na sua vida. Muitas histórias me marcaram no jiu-jitsu, até hoje marcam, né? Igual eu falei aí, eu só fui mudando fases, etapas da minha vida, né? Então eu tenho muitas histórias que me marcaram quando eu só treinava, quando eu só era um mero instrutor, quando eu fui atleta, quando eu virei só professor, quando eu tive minha academia. Então, quando eu comecei a liderar, né, um time, aí, uma academia também. Então, essas histórias, todas essas fases tiveram grandes histórias. Mas eu acredito que de todas, assim, uma que me marcou muito foi quando eu fui campeão brasileiro, em 2013, na faixa roxa, peso absoluto, pela CBJJ. Eu acredito que ali foi o divisor de águas na minha vida, né? Ali eu tive que optar, ou eu continuo no jiu-jitsu, ou eu continuo no MMA, ou eu vou seguir, porque até então eu tinha um sonho de ter outra profissão. E eu estava muito próximo de ter essa outra profissão. E aí eu decidi que eu ia parar com tudo e ia me dedicar exclusivamente, unicamente ao jiu-jitsu. E ali foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Dentre tantas outras que eu fiz, né? Então eu lembro que foi eu, um aluno meu, e olha que eu era faixa roxa, né? Um aluno meu, infanto juvenil, se eu não me engano, na época. A gente foi com o pai dele. Então o pai dele levou a gente para São Paulo, Barueri. E lá a gente foi no Mercadão Municipal comer e tal. E a gente comeu muito lá, aquele sanduíche de mortadela. E depois foi uma dificuldade para bater o peso danado. Porque jiu-jitsu, se você não bater o peso ali, já era, né? Já foi desclassificado. E marcou muito porque eu bati o peso, fui campeão peso absoluto. Eu lembro que eu acho que eu fiz 9 lutas no total, nunca tinha feito isso em toda a minha vida. E o meu aluno não bateu o peso e foi desclassificado. Então, quando ele não bateu o peso, foi muito, assim, pra mim, aquilo ali me doeu muito, eu não tinha lutado ainda. Então, aquilo ali me feriu, eu vi que o pai dele ficou triste, eu fiquei muito triste, eu vi que ele ficou triste, e era uma criança na época, né? Então, aquilo ali me motivou, era pra mim ter colocado aquilo ali pro lado ruim, né? Porra, vou lutar aqui, mas, porra, meu aluno, porque na realidade, quando você é professor, você se importa mais com o teu aluno do que contigo, né? E aquilo ali me machucou muito. Até hoje a gente brinca ainda. Hoje ele já é adulto, mas até hoje a gente brinca sobre isso. Mas eu tirei aquilo ali depois, quando eu entrei para lutar, eu lembro na área de aquecimento, eu falei, porra, meu aluno bateu peso, mas cara, agora eu tenho como uma questão de honrar essa viagem nossa, essa vinda, esse gasto que o pai dele teve. Eu tenho que ganhar isso aqui, não sei como. E eu lembro que todas as minhas lutas eu comecei perdendo. Todas. E todas eu virei. Eu consegui finalizar todas na categoria, mas todas eu comecei perdendo. Então todas foram reviravoltas, todas eu tive que dar a volta por cima, me superar. Então foi uma história muito legal aí, que ficou marcada, sem dúvida, para a vida toda.
E depois eu lutei o absoluto. Eu lembro também que teve um amigo meu que o kimono dele não passou. E aí eu emprestei meu kimono para ele lutar. Nesse mesmo dia, eu já tinha sido campeão e tal. E aí eu fui lutar absoluto e o cara tava lutando e chamando meu nome. Eu precisava do kimono para lutar e o cara tava lutando. Aí o cara me deu o cartão dele, eu fui lá, comprei um kimono. Comprei um kimono no stand da Coral. E o kimono ficou gigante para mim. E eu lutei com esse kimono, foram 5 lutas no absoluto. E eu consegui ser campeão com esse kimono, aquele kimono gigante. Eu odeio usar kimono novo. Geralmente quando chega meus kimonos aqui, eu dou para algum aluno do meu tamanho usar umas 2, 3 vezes. E só depois eu uso. Mas enfim, aconteceu tudo isso aí. E depois eu fiquei com esse kimono novo e ele ficou com o meu kimono. Então ele era faixa branca na época. Então ele ainda ganhou meu kimono de presente ali de um campeão brasileiro. E ele ficou muito feliz e eu fiquei muito feliz também. E isso é Deus, só Deus mesmo. Porque não tem outra explicação. No final virou uma motivação, né? A história do Sanduba. Superou, foi campeão aí. Dedicou a vitória aí ao amigo. Muito boa. Professor, deixa uma mensagem pra galera aí que tá treinando, que acorda cedo, que passa o dia trabalhando, depois vai treinar, descansar no tatame, trocar uma ideia com a galera. E também para aquele pessoal que tá escutando aí pela primeira vez aí, que tem o pensamento de começar e tá postergando ir pro tatame aí, conhecer os benefícios e aproveitar a vida do jiu-jitsu. Bom, a mensagem que eu deixo aí pra galera que nunca treinou, vou mais além, né? Até pra galera que já treinou, mas estão pensando em voltar, estão com dificuldade. Ou até mesmo para aquela galera que treinou há muito tempo atrás e não teve uma experiência muito boa com jiu-jitsu, ou quem treinou em alguma academia, alguma escola e não teve uma experiência boa com jiu-jitsu. E isso criou um certo tipo de bloqueio para essa pessoa voltar, né? Então, vou falar para você, se dê mais uma chance, para o jiu-jitsu, porque assim como ele mudou minha vida e de tantas outras pessoas, ele pode mudar a tua vida também. E mudar a tua vida em inúmeras coisas, mudar para melhor, né? Então, procure primeiro conhecer a escola que você vai, o professor, procure saber a referência, se é uma pessoa idônea, se é uma pessoa que tem uma história legal, né, dentro do jiu-jitsu, se é uma pessoa que é capacitado, porque você vai pagar pelo trabalho, então você tem que exigir o máximo de retorno possível, né? Esse trabalho tem que voltar, essa prestação de serviço tem que voltar para você de maneira boa, de maneira eficiente, de maneira que vai somar na tua vida. Então, se dê essa chance, volte ou vá conhecer, mas procure uma escola boa, uma academia boa, uma academia que realmente se importa, né, com o aluno, que realmente trata o aluno como um cliente ali. Então essa é a mensagem que eu deixo para aqueles que estão pensando em voltar e ficam nessa dúvida, e para aqueles que tiveram uma decepção, né, tiveram uma experiência ruim com jiu-jitsu, as coisas mudaram demais. Às vezes foi o professor que você escolheu, às vezes foi a academia que não era legal, ou às vezes foi porque você estava numa fase não muito boa também. Então, procure outras pessoas, tente voltar, porque o jiu-jitsu vai te fazer bem de várias maneiras. É isso aí, galera. Procurar um profissional qualificado e reconhecido para você treinar jiu-jitsu e aproveitar ao máximo os benefícios que essa arte tem para você. Galera, eu gostei demais de conversar com o professor Vander. Eu não tinha tido essa oportunidade de conhecê-lo. Eu desde já agradeço ele. Muito obrigado mesmo, professor Vander, por disponibilizar tempo, compartilhar sua história com a gente. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. E espero em breve, quando acabar essa pandemia, a gente
ir para Umuarama aí, conhecer o tatame, conhecer a galera e pessoalmente aí agradecê-lo. Muito obrigado e até a próxima. Bem, queria agradecer aí o convite. Pô, é uma honra para mim. Desejo vida longa aí ao podcast. Espero que tenha ajudado, né? E é isso aí. Espero encontrar a galera nos campeonatos aí, que se Deus quiser em breve tá voltando. As portas da minha academia aqui da FPT Umuarama estão sempre abertas para todos, independente de equipe, independente de graduação, qualquer um chegar aqui, independente de sexo, qualquer coisa, qualquer um chegar aqui vai ser muito bem-vindo. A gente fica em Umuarama, Paraná. E quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho aí, só procurar no Instagram lá, FPT Umuarama ou Vander Carline JJ, que vai aparecer um pouco lá das minhas conquistas, das minhas vitórias, um pouco do nosso trabalho aí, que a gente, que tipo de serviço a gente presta aqui para os nossos clientes, para os nossos alunos. Então é isso aí, galera. Um grande abraço aí para você, para todos que tiraram um pouco do seu tempo aí para escutar o podcast. E que Deus abençoe a todos vocês e bora treinar. Bora treinar jiu-jitsu, bora colocar nossos filhos no jiu-jitsu, incentivar nossos amigos, nossa família a treinar jiu-jitsu, porque vale muito a pena, tenho certeza que é uma boa ação, é algo de bom que nós estaremos fazendo aí para as pessoas que a gente gosta. E é isso aí. Agradecer pela oportunidade de novo e vida longa aí. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, galera. Este foi mais um podcast do Jiu-Jitsu Anônimo com o professor Vander, responsável pela FP Team Umuarama. Muito obrigado, agregou muito com conhecimento aí, história, incentivando a galera. Muito obrigado. Galera, gostou do nosso podcast? Compartilha com os amigos, divulga nossa ideia para a gente conseguir alcançar o máximo de gente possível. Beleza? Treine sempre para se sentir bem e relaxar. Você não precisa provar nada para ninguém. Um grande abraço. Os